purificando-nos e santificando-nos para a glória do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, já indo para o nosso estudo dessa noite, em Mateus, no capítulo 5, continuando no Sermão do Monte, como fiz na última vez que estive aqui. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20 e depois o versículo 48. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem atentamente a palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor, e apliquem essas palavras aos seus corações. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, de 17 a 20, e depois Mateus 5, 48. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, graças te damos pela palavra bendita do Senhor, palavras, ó Deus, que vêm de encontro, ó Deus, ao nosso coração, que é rebelde, que é tantas vezes contrário à tua vontade, mas que vem ao encontro da necessidade de nossa alma, Senhor, guiando-nos à obediência, guiando-nos ao temor, guiando-nos a uma vida de piedade. Submisso à tua vontade, Senhor, ao teu querer, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, suplicando a iluminação do teu Espírito, suplicando a graça do Senhor, para que possamos, ó Deus, compreender e aplicar as palavras do Senhor ao nosso coração e à nossa vida diária. Rogamos esta bênção, Pai, para a glória do Senhor e para o nosso bem, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na última vez que estive aqui, nós tratamos exatamente esse texto que acabamos de ler, do verso 17 ao 20, sobre a relação sobre Cristo, o cristão e a lei. E a partir daqui, exatamente, o Senhor Jesus vai tratar uma série de blocos de assuntos direcionados ou diretamente ligados aos 10 mandamentos, e ele vai tratar da relação do cristão com a lei. Aquela perspectiva que nós discutimos na última vez que estive aqui, sobre a ideia de que no Novo Testamento, que o Novo Testamento é graça e o Velho Testamento é lei, e que, portanto, o Novo Testamento nos exime, ou que o ensino do Novo Testamento nos exime da obediência ou do apego às coisas do Antigo Testamento. Vimos quanto ela é falaciosa, é mentirosa, se o próprio Jesus afirma que é necessário que guardemos a lei do Senhor. Mas aqui o Senhor Jesus vai fazer um confronto entre o que a lei diz. Ele, como legislador, deu a lei a Moisés, deu a lei ao seu povo. O que ele, como legislador, agora se apresentando ao povo também como intérprete, vai dizer a respeito da interpretação dos antigos, da interpretação dos anciãos, da interpretação dos escribas e fariseus a respeito de pontos específicos da lei do Senhor. Duas coisas aqui se destacam. A primeira é que Jesus quer diretamente confrontar o engano dos fariseus, dos escribas, de interpretarem para a sua própria conveniência a lei de Deus. Então aqui, em primeiro lugar, é a condenação da interpretação conveniente
da lei de Deus. Nós não podemos interpretar a lei de Deus de modo que ela nos favoreça, fugindo daquilo que é de fato o espírito da lei. A segunda coisa que nós vemos na palavra do Senhor é que Jesus se apresenta e se afirma para os seus ouvintes como um legislador que tem verdadeira autoridade para interpretar o texto corretamente e chamar de volta os seus ouvintes ao espírito da lei. Porque o que aconteceu é que os intérpretes da lei, os anciãos, eles apegaram-se à letra da lei e então modificaram, de acordo com a sua conveniência, muitos dos preceitos divinos, fugindo do significado, fugindo do que a teologia chama de espírito da lei, o significado da lei, o propósito da lei. E aqui o Senhor Jesus então começa a chamar o povo de volta ao espírito da lei. O que ele quer, o que ele diz na verdade ele está apresentando, lembrando que no Sermão do Monte, ele está apresentando a ética do reino, a ética da vida no reino. Como ele, como Senhor, como legislador, quer que os crentes vivam para a sua glória dentro do reino para o qual eles foram chamados. E aqui então ele vai mostrar, a partir da falsa piedade, da falsa obediência dos fariseus, ele vai mostrar qual é a verdadeira obediência, qual é a verdadeira vida, qual é a verdadeira piedade para aqueles que estão dentro do reino de Deus. Olhemos então para duas coisas que o Senhor diz no texto que nós lemos. A primeira que eu quero destacar é que no versículo 17 ele diz: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então nós vimos o significado do cumprir aqui. Quanto à lei cerimonial, ele veio cumprir cabalmente, ele veio ele veio executar aquilo para o qual a lei cerimonial apontava. E quanto à lei moral, ele veio obedecê-la até o fim. Então ele cumpre a lei nestes dois sentidos. Todos os aspectos da lei que eram relativos, que eram cerimoniais e que apontavam para realidades nele mesmo, como o Messias, como o prometido de Deus, ele cumpre e também obedece à lei de Deus totalmente, não ficando nada em que ele possa ser acusado de pecado ou de quebra da lei do Senhor. A segunda coisa que está relacionada a essa é que ele diz que se alguém intentar modificar essa lei e ensiná-la modificada, esse tal é considerado mínimo no reino dos céus, ou ele não tem lugar no reino dos céus. Somente aqueles que interpretam, consideram e ensinam corretamente essa lei é que então são considerados grandes no reino dos céus, ou são então recebidos, acolhidos no reino dos céus. Vimos no final, no versículo 20, que Jesus mostra aos seus discípulos que se a justiça deles não for superior, não excederem muito a dos escribas e fariseus, que eles não podiam entrar no reino dos céus. E aí Jesus quer exatamente chamar a atenção para ele mesmo, porque ele é a nossa justiça, e se nós não relacionamos com ele por fé, e se nós não buscamos a obediência da lei confiados nele, com fé nele, pela graça dele, nós então nos tornaremos semelhantes aos escribas e fariseus, hipócritas, que talvez tenham algum conhecimento técnico da lei, mas que não têm o desejo, a disposição do Espírito no coração para a obediência. Então o que nós vamos olhar hoje? Nós vamos olhar especialmente para, a partir de agora, no capítulo 5, para cada vez que o Senhor Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, e cada vez que ele diz: eu, porém,
vos digo. Aqui nós precisamos entender exatamente o que significa as palavras de Jesus, porque dá a impressão de que ele está dizendo: olha, vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés, eu porém vos digo outra coisa. Então a impressão, se você ler o texto sem compreendê-lo corretamente, você vai ter essa impressão que ele está dizendo: olha, vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés, no Antigo Testamento, eu porém vos digo outra coisa, eu vos darei uma nova perspectiva desta lei. Não é isso que o Senhor está dizendo, não é isso, não é assim que nós devemos então compreender o texto. Nós vimos na última exposição aqui no Sermão do Monte que nós precisamos aprender como ler o texto, e que aprender como ler o texto é importante, e talvez mais importante do que receber uma interpretação já pronta de alguém que já leu o texto, já interpretou e já deu só a versão, só a visão que é biblicamente mais correta, mais adequada. Nós precisamos aprender a ler o texto para que na nossa devoção diária, para que no nosso momento de sentar para ler o Senhor, para ler o texto do Senhor, a palavra do Senhor, nós relembremos daquilo que foi ensinado e o porquê aquele texto deve ser compreendido deste modo. E aqui é um desses casos que eu considero de suma importância, que você aprenda como ler o texto, para que você possa ler e aplicar do modo correto, inclusive as interpretações corretas que você recebe no texto para a sua vida. Então vejamos, como é que nós devemos ler este ouviste o que foi dito pelos antigos, e como é que nós devemos ler o eu porém vos digo. Será que o Senhor Jesus está fazendo uma contraposição entre o que foi dito no Antigo Testamento e o que ele está dizendo agora? Será que é isso que ele está fazendo? Ou a contraposição é com o quê? Que contraposição é essa? A contraposição é evidente aqui. Esse porém aqui indica que ele está dizendo uma coisa contrária ao que se estava entendendo. Mas o que é que isso significa? Em primeiro lugar, olhemos para o modo como devemos entender cada vez que Jesus diz: ouviste o que foi dito, no versículo 21, ouviste o que foi dito também no versículo 27, também foi dito no versículo 31, também ouviste o que foi dito aos antigos, no versículo 33, ouviste o que foi dito mais uma vez, no versículo 38, e ouviste o que foi dito no versículo 43. Então aqui nós temos 6 vezes em que o Senhor Jesus faz esta afirmação: ouviste o que foi dito dos antigos. O fato é que cada vez que Jesus diz ouviste o que foi dito, ele cita a lei antiga, ele cita o Antigo Testamento, ele cita a lei de Moisés. No primeiro ouviste o que foi dito, por exemplo, ele diz: não matarás. Este é um verso das Escrituras que você encontra lá em Êxodo 20. É parte das Escrituras, da palavra de Deus, da lei de Deus. É um dos mandamentos da lei moral de Deus, o 6º mandamento. Por isso, nós precisamos aprender a ler aqui o que significa este ouviste o que foi dito. O que Jesus está falando aqui é que vocês ouviram Moisés dizer: não matarás. Eu, porém, vos digo que se você pensar odiosamente no seu irmão, você estará quebrando o mandamento. Será que era isso que o Senhor estava dizendo? Ou ele estava dizendo: olha, Moisés deu a lei de um jeito, eu vou traduzi-la melhor. Ou talvez pensar: Moisés deu a lei, mas não explicou ela corretamente, eu vou explicá-la melhor para vocês. Será que era isso? Quando ele diz eu porém vos digo, significa que ele está indo contrário ou indo contra o que está registrado na lei, como aí no texto que nós acabamos de referir,
quando ele diz: ouviste o que foi dito, não matarás, e ele diz: eu porém vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele está indo contra o que foi dito, está contrapondo ao que foi dito. Na verdade, meus irmãos, a guerra aqui, na verdade, a luta aqui, o que está sendo travado aqui, é uma luta contra a interpretação do legislador, aquele que deu a lei e que, portanto, tem legitimidade e é sábio para interpretá-la corretamente, e as interpretações que os antigos, que os anciãos deram à lei do Senhor, ou as modificações que eles fizeram da lei do Senhor. Algumas vezes o Senhor Jesus nem vai referir diretamente ao modo como eles interpretaram, mas era tão evidente quando se lia o texto, quando se lia a lei antiga naquele momento, para o povo, eles já logo vinha em mente a interpretação que os anciãos davam da lei de Deus. Portanto, quando ele diz: ouviste o que foi dito, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento, ele está sim referindo à lei, mas ao mesmo tempo chamando a atenção para o modo como os anciãos interpretaram esta lei, porque as duas coisas estão lá no Antigo Testamento. Veja, não matarás está lá em Êxodo 20. Se você abrir a palavra do Senhor e acompanhar em Êxodo 20, no versículo 13, você vai ler exatamente as mesmas palavras que Jesus menciona: não matarás. A segunda parte, e quem matar está sujeito a julgamento, também é registro da palavra do Senhor, é parte da lei de Deus, e está em Levítico 24, versículo 17. Quem pode ler para nós, por favor? Levítico 24, verso 17. Quem matar alguém será morto. Então, foi julgado e sentenciado. O que Jesus então diz? Ouviste o que foi dito aos antigos? As duas coisas que ele diz, não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento, é citação da própria palavra de Deus. O que é então que ele diz? Eu porém vos digo. O eu porém vos digo não é exatamente contra essas duas referências do Antigo Testamento, mas o eu porém vos digo é contra a interpretação dos anciãos corrente naquele momento a respeito do sexto mandamento, porque na interpretação era somente o caso de um homicídio executado, de um homicídio finalizado. Ali então considerava-se que havia quebrado o sexto mandamento. Então, por isso eles interpretaram: olha, se matar é que então você quebrou o sexto mandamento. Além disso, havia uma perspectiva, havia uma ideia na mentalidade daquele tempo, que o pecado só era de fato considerado pecado se houvesse provas contra ele. Então, se não houvesse provas, se não houvesse evidências, se não houvesse, por exemplo, um flagrante, o pecado não era tido pelos anciãos como um pecado. Você poderia então tentar matar o irmão, mas já que não conseguiu, então você não seria considerado como alguém que quebrou o sexto mandamento, porque você não executou a morte, você só tentou. Ou então, você sozinho no campo tentou ou executou um homicídio, mas não tem provas, e alguém suspeita que foi você, mas não tem provas, poderia então considerar que não houve homicídio. Você não matou, porque não há provas, não há quem possa comprovar quem foi que
cometeu um homicídio. Desse modo, eles então cobriam muitos pecados ou passavam a mão, faziam vista grossas em cima de muitos pecados para a conveniência deles mesmos. Mas o Senhor Jesus então faz com que eles saiam deste apego ao significado da letra da lei e volte para o sentido da lei, para o espírito da lei. Qual é o propósito do sexto mandamento? O sexto mandamento visa proteger a vida e resguardar as relações entre um e outro. Resguardar as relações entre o próximo, de modo que não houvesse nenhum atentado contra o outro. E aqui então o Senhor Jesus, para voltar, para retornar ao espírito da lei, ele diz: eu porém vos digo que se você irá contra o seu irmão, você está sujeito ao julgamento. Eu porém vos digo que se você proferir insulto contra o seu irmão, você estará sujeito ao julgamento do tribunal. E se você chamar o seu irmão de tolo, ou se você proferir agressões contra o seu irmão, agressões verbais contra o seu irmão, você estará sujeito ao inferno de fogo. O que é que o Senhor quer enfatizar neste ensino? Em primeiro lugar, que é preciso considerar o espírito da lei, ou qual é o propósito da lei. Qual é o propósito do mandamento? Não é simplesmente aplicar uma punição a um homicídio cometido, mas é também prevenir, é também conduzir o homem à não prática do homicídio, é reprimir o desejo homicida. Em segundo lugar, o Senhor Jesus trata o pecado na fonte e não somente o fato em si, não somente externamente, mas ele trata o pecado na fonte, mostrando que o pecado tem sua origem no coração. E aí então, nesse caso, ele denuncia o homicídio no coração, ele denuncia a corrupção do coração, o desejo homicida que está latente no coração do homem, que ele precisa, portanto, da graça de Deus para reprimir o desejo homicida. Então, se você irar contra o seu irmão, nós não vamos, é claro, poder aprofundar aqui, porque o meu propósito é olhar para o que significa esses contrapontos que Jesus está fazendo. Mas se você irar contra o seu irmão, se você sentir ódio contra o seu irmão, se você desferir agressões verbais contra o seu irmão, isso já indica que você tem homicídio no seu coração, que você tem desejo de morte contra o seu irmão, e que isso é condenável pelas Escrituras e pela lei de Deus. Quando o Senhor Jesus faz isso, ele nos relembra da profundidade ou do modo como o pecado afetou a nossa vida. O pecado afetou profundamente o coração do homem, afetou profundamente as disposições do coração do homem, e por isso a lei de Deus tem o papel de apontar para o nosso pecado e de apontar para a nossa necessidade de redenção. Por isso que ele diz no versículo 20, que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, nós não somos dignos do reino. E aí ele está falando de um juiz que não apenas analisa fatos, que não apenas analisa pecados ou crimes cometidos, mas um juiz que prescruta corações, um juiz que analisa a alma, um juiz que analisa as intenções, que analisa as motivações, que conhece o mais profundo do ser. Um juiz que pode dizer, mesmo sem você ter cometido o pecado, já executado o pecado, ele pode dizer, você tem pecado no coração e você precisa de arrependimento e você precisa de graça. Seguindo, o Senhor Jesus faz o mesmo com o sétimo mandamento. Agora ele sai do sexto e
e vai para o 7º mandamento e faz o mesmo contraponto. E ele diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui nós temos um caso que nos ajuda a ver qual era a perspectiva dos judeus naquele momento em relação ao pecado do adultério. A lei dizia que se um homem fosse apanhado em adultério com uma mulher, que os dois seriam mortos, o adúltero e a adúltera. Vocês se lembram do caso registrado lá em João 8, da mulher adúltera, que eles apanham aquela mulher num flagrante adultério? Acho que está tão alto, né? Está alto assim. Que eles apanham a mulher em flagrante adultério e eles levam a mulher diante de Jesus para que ele pudesse dar um veredito, mas eles não levam o homem. Vocês já pensaram por que eles não levaram o homem? Por que razão não levaram o homem? Por que razão, se a lei de Deus dizia que aquele homem também deveria ser morto? Levaram só a mulher. A segunda questão é porque naquele período o Império Romano já não aplicava sanções de pena de morte para adultério. E como Israel era domínio do Império Romano, certamente a lei romana já tinha algum impacto sobre a lei de Israel, e que já não era mais tão comum mulheres e homens serem executados por adultério por causa do modo como a lei romana prescrevia, ou como a lei romana tratava essa questão do adultério. Então havia ali basicamente duas questões que nós podemos levantar, duas hipóteses. A primeira é que a razão está bem clara, eles queriam apanhar Jesus numa situação. Mas como eles queriam apanhar Jesus? A primeira é que se Jesus dissesse que aquela mulher deveria ser apedrejada, então eles poderiam certamente apedrejá-la, e eles estavam com pedra nas mãos, eles podiam apedrejá-la, eles podiam matá-la em público, e depois, se algum oficial da lei romana questionasse aquela execução, eles diriam: olha, o mestre da lei, o Senhor Jesus, mestre da lei, este novo mestre que apareceu aqui em Israel, ele nos disse que deveria ser aplicada essa sanção a esta mulher. Se ele dissesse que não precisaria executá-la, eles diriam: o Senhor está quebrando a lei de Deus, porque a lei de Deus diz que a adúltera deve ser executada. Na verdade, a lei dizia que o adúltero e a adúltera deveriam ser executados, mas eles levaram só aquela mulher. Bem, quando eles levam aquela mulher para ser executada, para ser julgada por Jesus, eles dizem o seguinte: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aqui você já percebe a interpretação que eles davam ao adultério, que eles entendiam que adultério só era adultério se fosse apanhado em flagrante. Adultério só era adultério se houvesse provas, se fosse apanhado em flagrante. Caso contrário, não havia crime, não havia pecado, não havia nada para ser julgado. E aí o Senhor Jesus, do mesmo modo que aqui em Mateus ele volta a questão para o coração, lá ele faz e agora aplicado, de modo aplicado. O que é que ele diz? No versículo 5, capítulo 5, versículo 28, ele diz que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, e mulheres, aqui vale para vocês também, se vocês olharem para um homem com intenção impura, no coração vocês já cometeram adultério com essa pessoa. Então Jesus volta a questão para o coração, exatamente para mostrar que era importante considerar o espírito da lei, o significado da lei
não apenas a letra da lei. Como é que ele faz isso na prática, lá naquele evento da mulher adúltera? Vocês lembram que ele faz exatamente a mesma coisa, de voltar para o coração? O que ele faz lá? Sondem os vossos corações. Sondem os vossos corações, e aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Na verdade, o texto ali dá a ideia de que Jesus estava dizendo para eles: sondem os vossos corações, e aquele dentre vós que ainda não cometeu o pecado do adultério, possivelmente o Senhor Jesus estava acusando eles de adultério, não de qualquer outro pecado, mas que eles mesmos haviam cometido adultério, porque já era recorrente naquela época, a ideia de que o adultério era cometido só pela mulher, e que se fosse da parte do homem não era considerado adultério. E já estavam roubando. Sabe qual lei estavam usando? A lei lá de Deuteronômio 24, que diz que se um homem casasse com uma mulher e encontrasse coisa desagradável nela, aí logo depois vem a explicação do que era coisa desagradável, era coisa indecente, que estava relacionada a alguma imoralidade sexual. Eles isolaram somente essa parte para dizer: olha, qualquer coisa desagradável que for encontrada numa esposa, então isso é razão para o divórcio. Eles então usavam disso para também cometer adultérios. E se fosse alegado que eles haviam adulterado, eles podiam dizer: olha, eu encontrei coisa desagradável em minha esposa, por isso tomei outra mulher, por isso deitei-me com outra mulher. E eles então se livravam da pena, e aí a culpa caía toda sobre a mulher. Agora veja como o espírito da lei foi abandonado, e eles usaram uma interpretação da letra da lei para protegê-los, para a sua conveniência. Porque se você voltar lá no texto e analisar o bem, por que é que a lei da carta do divórcio foi criada? Ela foi criada para proteger a parte inocente quando houvesse dureza de coração tão grande de uma parte que não houvesse mais lugar para perdão. E então a lei protegia a parte inocente, especialmente se a mulher era a parte inocente, ela seria resguardada pela carta de divórcio, ela seria protegida por aquela carta. E aí Jesus disse que foi por causa da dureza de coração que ele permitiu que Moisés desse carta de divórcio. Então Jesus aqui mostra mais uma vez que eles se apegaram à lei e interpretaram a letra da lei do modo deles, para a sua conveniência, mas que ele queria mais uma vez chamar a atenção para o espírito da lei, que eles olhassem qual é o propósito da lei, qual é o objetivo da lei. O objetivo da lei era resguardar, era proteger e era alertar para o problema do coração. Por isso é que ele diz: se algum de vós, se o primeiro de vós, sondando os vossos corações, não encontrar adultério dentro dos seus corações, seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. O que é que aconteceu? Um por um, do mais velho ao mais novo. E aí é bem importante frisar por que os mais velhos. Certamente, dentre os mais velhos estavam os anciãos, os intérpretes da lei. E aí, dos intérpretes da lei aos mais jovens, saíram um por um, abandonando o seu julgamento ao chão, abandonando a sentença ao chão. E aí Jesus então pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela disse que eles haviam ido embora. E ela disse: algum deles te condenou? E ela disse: não, Senhor. E então ele disse: nem tão pouco eu te condeno, vai e não peques mais. Aqui, neste momento, se eles estivessem lá, eles poderiam dizer: o Senhor quebrou a lei. Porque Jesus despediu, sem julgamento, uma mulher que, segundo a lei, deveria ser morta apedrejada. Então eles diriam: esta mulher, ou Jesus quebrou o mandamento ao proteger esta mulher.
Mas nós precisamos olhar no aspecto redentivo da fala de Jesus. Quando Jesus diz: mulher, vai-te em paz, vai e não peques mais. Na verdade, Jesus estava dizendo: olha, eu assumo o seu adultério e eu vou pagar por ele. E de fato, Cristo morreu lá na cruz pelo adultério daquela mulher. Quando ele perdoa o adultério dela, ele carrega o adultério dela sobre si. Ele leva na cruz o adultério dela. Então ele paga por aquele pecado. Ele não simplesmente abandonou, ele não abandonou a lei, porque ele mesmo disse que ninguém pode modificar a lei. A lei não pode ser mudada. Ele não abandonou a lei, ele não modificou a lei, ele não afrouxou a lei. Na verdade, o que ele fez foi aplicar a graça do perdão e assumiu as consequências da ira de Deus sobre aquele pecado sobre si mesmo em favor daquela mulher. Desse modo, meus irmãos, nós somos mais uma vez alertados de que cumprir a lei de Deus só é possível por causa do Redentor, porque nós quebramos a lei o tempo todo e nós merecemos morrer o tempo todo quando quebramos a lei, especialmente aqueles mandamentos que a lei descreve pena de morte ou prescreve pena de morte para a quebra daquele mandamento. Nós merecemos a morte, mas Cristo assumiu o nosso lugar e paga pelo nosso pecado. Jesus então nos chama para o sentido da lei, o espírito da lei, e confronta a interpretação falsa dos antigos, a interpretação falsa dos anciãos, com autoridade, porque ele é o legislador e porque ele é a própria sabedoria para interpretar a lei que ele mesmo deu do modo correto, adequado e aplicá-la ao nosso coração. Seguindo, ele continua ainda na questão da quebra do sétimo mandamento e vai para o ponto específico do divórcio. No versículo 31 ele diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Nas Escrituras tem essa lei. Veja lá em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4. Quem pode ler para nós? A permissão de que fosse dada carta de divórcio. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se ela for desagradável aos seus olhos, e aí a explicação, por ser ela indecente, e aqui sim um pecado moral, uma imoralidade sexual, ele poderia então lavrar a carta de divórcio, ele poderia então lavrar a carta de divórcio. Só que aí Jesus faz o contraponto, e ele diz: eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mais uma vez, ele trata da questão do sétimo mandamento. O eu, porém, vos digo, não é que a lei de Deuteronômio 24, o princípio de Deuteronômio 24, de 1 a 4, esteja errado.
Ele diz que ele mesmo permitiu que Moisés concedesse carta de divórcio por causa da dureza de coração do homem, mas que o que ele na verdade confronta aqui é que havia uma interpretação conveniente e frouxa deste princípio. Eles isolaram, como eu disse, aquela parte lá de coisa desagradável, se contasse coisa desagradável, que eles podiam então lavrar carta de divórcio, e há registros dos casos mais absurdos de divórcio, do homem pedir divórcio porque se enganou, achava a mulher bonita antes de casar, e depois que casou ela se aparentou feia, e ela não era bonita o suficiente como ele achava. Divórcio porque a mulher não cozinhava o que lhe agradava. Divórcios por razões fúteis, coisas banais. Eles então lavravam carta de divórcio e devolviam a esposa aos seus pais. E aqui Jesus diz: olha, quando vocês fazem isso, e aí muitos pensam, olha, aqui Jesus está querendo mostrar como que a mulher que recebeu carta de divórcio não foi por adultério, como ela se torna adúltera se ela casar de novo. Pensa que o foco aqui é a mulher, mas na verdade o que Jesus quer mostrar, olha, como vocês estão usando a lei para fazer não somente vocês mesmos pecarem, mas para provocar outros ao pecado. Ele diz: quando vocês fazem isso, vocês estão cometendo pecado e vocês estão expondo a sua mulher a cometer pecado também. Quando Jesus diz que o homem, quando ele repudia a sua esposa, que ele a expõe a se tornar adulta, ele está lançando a culpa sobre o homem. Ele está dizendo: você está expondo a mulher a se tornar adulta. Então você está pecando e conduzindo outra mulher a pecar. E mais, além de você pecar, conduzir a mulher a pecar, se um homem casar com a repudiada, também comete adultério, você também conduziu outro homem a cometer o pecado de adultério, a quebrar a lei do Senhor. E aí Jesus mais uma vez mostra a eles: olha, vocês precisam voltar ao espírito da lei e entender o significado para que a lei foi dada, não simplesmente interpretar só a letra e aí você modificar do jeito que você quiser, ao seu bel prazer. Volte ao significado. A lei foi feita para mostrar o pecado do coração e para apontar para a necessidade de redenção. Se nós não olharmos para a lei deste modo, nós nos tornamos legalistas, hipócritas, iguais ou piores àqueles do tempo de Jesus. Jesus continua, e no versículo 33, ele vai agora ao terceiro e nono mandamentos. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Mais uma vez, não são invenções dos anciãos aqui. Na verdade, o modo como eles interpretaram que era uma invenção. Porque Levítico 19, versículo 12, diz: nem jurareis falso pelo meu nome. O que aconteceu, na verdade, foi que os anciãos criaram uma teologia do juramento, e que se você fizesse um juramento, e o juramento fosse em nome de Deus, e você não cumprisse o juramento, então você estava quebrando o terceiro mandamento, e você estava também quebrando o nono mandamento por falar mentira. Mas como a preocupação deles era mais com o terceiro mandamento, por causa do legalismo com relação à blasfêmia, especialmente, eles diziam: se você jurar por qualquer outra coisa, se você jurar por você mesmo e você não der conta de cumprir,
aí não tem problema, porque você não usou o nome do Senhor em vão, você não jurou em falso pelo nome do Senhor, então jura pelo seu próprio nome. E aí criou-se então essa teologia do juramento, que você podia jurar por outras coisas, para evitar de jurar em nome do Senhor. O que Jesus está fazendo aqui não é proibir qualquer tipo de juramento ou voto, não é de modo nenhum, porque quando nós somos chamados à salvação, imediatamente reconhecemos os nossos pecados e entendemos que recebemos a Cristo como nosso Salvador, a primeira coisa que nós fazemos é um juramento de fidelidade ao Senhor que nos salvou. Depois nós somos batizados. No dia da nossa profissão de fé e batismo, nós fazemos um voto de guardar a lei do Senhor, de submeter ao governo da igreja e de dar bom testemunho diante do mundo. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós fazemos votos. Nós votamos que vamos conduzir-os no caminho do Senhor e ensinar-os a ler as Escrituras por si mesmos. Quando nós nos casamos, nós fazemos votos com Deus e com o cônjuge. Então nós fazemos juramentos e votos o tempo todo. O Senhor Jesus aqui não está proibindo o juramento, quando Ele diz: eu porém vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures por tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e que passar disso. O que ele queria ensinar com isso, na verdade? Em primeiro lugar, é que se você não estava disposto a cumprir o juramento, você não deveria jurar de modo nenhum. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. É melhor não votar do que votar e não cumprir. É esse o princípio que Jesus traz aqui. É melhor não votar, é melhor não fazer juramento do que fazê-lo e não cumprir. A outra verdade é que o cristão deveria ser alguém tão apegado à verdade que a sua palavra deveria ser suficiente, que o sim do crente fosse suficiente, que o não do crente fosse suficiente, por causa do seu compromisso com a verdade. E aí Jesus então chama-os a refletir sobre o modo como eles estavam interpretando a lei. Bem, se eu jurar por qualquer outra coisa, eu não estarei quebrando o terceiro mandamento, então não há problema nisso. Jesus disse: olha, há problema nisso, porque quando vocês fazem deste modo, vocês quebram o nono mandamento, porque a verdade deve ser o padrão, o princípio que guia a fala daqueles que temem a Deus. Seja o sim do crente sim, seja o não do crente não. E aqui está ligado com a questão do repúdio e do divórcio, porque quando eles casaram, fizeram um voto diante de Deus. E lá em Malaquias, no capítulo 2, versículos 14 e 15, o Senhor chama a atenção de Israel exatamente por isso, e ele fala sobre o casamento, ou sobre a aliança que eles fizeram diante de Deus, tendo o próprio Deus como testemunha. Num casamento, a testemunha mais importante é Deus, diante de quem nós fazemos os votos. Então, está dizendo: olha, seria melhor não casar do que casar para daqui a pouco estar divorciando. Seria melhor não fazer voto do que fazer para daqui a pouco estar desfazendo. Então o Senhor Jesus nos chama ao princípio da lei, para que lembrassem que o problema do coração é real, o coração do homem é mau, e para lembrar que eles precisavam de redenção. Fora disso, qualquer obediência da lei se tornaria legalismo inútil, seria qualquer obra fora de Cristo é descrita pelo profeta Isaías como trapo de imundícia. As vossas melhores obras são como trapo de imundícia. Então aqui, olhemos para a lei, mas olhemos para o espírito da lei e olhemos para o nosso coração. É isso que Jesus quer fazer.
Olhe para a lei, interprete-a. Agora olhe para o espírito da lei. Qual é o propósito dela? Qual é o sentido dela? Agora olhe para o seu coração. Como o seu coração se aplica ou está aplicando esta lei? Como ele passa pelo trilho da lei? Aí você descobre que precisa de redenção. Jesus segue e no capítulo 5, versículo 38, ele volta novamente à questão do sexto mandamento, do não matarás. E aí ele diz: ouviste o que foi dito, um olho por um olho, um dente por um dente. Na verdade a tradução fica olho por olho, dente por dente. Parece que reforça ainda mais a ideia de que esse texto está falando sobre vingança, né? Sobre a retaliação. Mas na verdade a lei queria ser muito específica para que não houvesse excesso na aplicação da lei. Deuteronômio 19, 21 fala: uma vida por uma vida, um olho por um olho, um dente por um dente. Então não podia passar disso. A lei era para reprimir a aplicação exagerada da lei, para que ninguém, tendo sido afetado por outro, tendo sido atingido por outro, queira cobrar do outro mais do que o prescrito pela lei, descrito na lei de Deus. Aí ele diz: eu porém vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que ferir na tua face, volta-lhe também a outra. A palavra resistir aqui tem a ideia de confronto no tribunal. Então o que Jesus está dizendo: olha, não seja tão rápido para ir para um tribunal exigir seus direitos, que é melhor que você ter um bom testemunho de semelhança do caráter de Cristo. É melhor você sofrer alguma perda. Se alguém te ferir na face, dê a outra face. Ele está dizendo, é melhor você sofrer alguma coisa, algum dano, e o nome de Cristo ser honrado, do que essa avidez por procurar a justiça, essa avidez por procurar os seus direitos. E aqui, de fato, quando ele diz de ferir a face, era um caso muito específico, porque na cultura era muito grave, e era tão grave bater na cara de alguém, que a punição para esta afronta era de um salário de 1 ano. A multa era um salário de 1 ano, ou era 1 ano de salário para pagar a desonra que o homem sofreu por levar um tapa na cara. E aí Jesus diz: certamente você vai correr atrás do direito, especialmente porque tem indenização, né? Imagina, uma indenização de 1 ano de trabalho é uma indenização boa. Diz: olha, ao invés de correr para exigir o seu direito de indenização, aproveite a oportunidade para dar testemunho de que o seu caráter é semelhante ao caráter do seu Senhor. Dê testemunho do Evangelho, seja diferente dos demais. E ele segue e diz: e ao que demandar contigo tirar-lhe uma túnica, deixe-lhe também a capa. Aqui muitas vezes a túnica era usada e a capa eram usadas como penhor, né? Como às vezes ficava devendo alguma coisa e dava-se como penhor. E aí, quando tinha direito e condições de pagar a dívida, podia reaver este penhor. Ele diz: não seja tão rápido, tão ávido em exigir os seus direitos, mas dê testemunho do amor de Cristo, dê testemunho do Evangelho, dê testemunho de que o seu caráter está semelhante ao caráter do seu Senhor. E aí ele continua: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O soldado romano podia obrigar o israelita a carregar uma carga por 1 milha. Isso era já padrão. E aí o que Jesus estava dizendo: olha, se um soldado romano te obrigar a levar a carga por 1 milha, leve mais uma para ele, para mostrar que você é submisso a um rei, a um soberano, que tem um caráter melhor do que o soberano dele. Demonstre o amor de Cristo, demonstre o caráter de Cristo, demonstre a verdadeira submissão ao seu Senhor. E se ele te exigir que leve 1 milha, carregue mais uma para o soldado.
para que ele perceba que o seu comportamento, a sua vida é diferente da dos demais. E por último ele diz: dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que te empresta. Ou seja pronto a fazer o bem a quem necessita, não se omita na prática do bem. Então Jesus mostra para eles que, ao invés de usar o rigor da lei que dizia um olho por um olho, um dente por um dente, uma vida por uma vida, e ao invés de exigir o pagamento na mesma quantidade que era, e às vezes exigiam até mais, né? Na mesma quantidade que a lei prescrevia, que eles, ao invés de exigir, que eles se doassem. E aí eles percebiam que a vida do reino, a vida cristã é diferente, porque a doação, o amor doador, o amor sacrificial é uma das marcas do reino de Cristo. É a marca do próprio reino que se deu por injustos, que se deu por pecadores. Então ele mostra aqui a necessidade de cumprirmos a lei de Deus, mas de coração, e não apenas observar a letra da lei. E por último, ouviste o que foi dito. Versículo 43: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não há um texto no Antigo Testamento que diz: odiai os vossos inimigos. Mas os anciãos intérpretes da lei interpretaram por inferência. Se há um mandamento dizendo: amai ao próximo como a ti mesmo, eu poderia então, em contrapartida, entender: odiai aos vossos inimigos. Então, se amai o vosso próximo, amai os vossos. E eles entendiam que o próximo era os verdadeiros judeus, que eram os seus amigos, né? Então, amai o próximo, então eu tenho o direito de odiar o meu inimigo. E Jesus diz: está errado, está errado. Amai os vossos inimigos e orai pelos que nos perseguem. E aí talvez pudesse perguntar: o que é que Deus pode sentir ira pelos inimigos dele? E ele nos ordena que nós amemos os inimigos que ele muitas vezes odeia. Porque a nossa relação com os outros indivíduos, com os ímpios, não é a mesma relação do Senhor Jesus com eles, do Senhor Deus com eles. Deus se relaciona com eles como juiz, nós nos relacionamos com eles como semelhantes. Eles são criados por Deus como nós, ainda que não sejam filhos, mas são criados, são criação de Deus como nós somos. Por isso nós não nos relacionamos com eles no mesmo padrão, no mesmo patamar. Nós podemos até sentir incômodo santo, ira santa, com relação ao pecado dos ímpios, mas o Salmo nos ensina como lidar com essa ira. E eles mostram que quando nós iramos com o ímpio, nós devemos então recorrer a Deus e pedir que Deus aplique sua justiça sobre o ímpio. E não eu devo odiar o meu inimigo e aplicar justiça contra ele. Então a Bíblia nos mostra, nos orienta como nós devemos nos relacionar com eles. E Jesus diz: vocês têm que orar por eles, vocês têm que amar os seus inimigos como semelhantes e orar pelos que perseguem. Na verdade, o Senhor Jesus não está ensinando aqui que você deve amar no sentido de um amor profundo, de amizade, mas aquele amor de consideração pela dignidade, de compaixão pela dignidade do indivíduo, por ser criatura de Deus, por ser criado à semelhança de Deus, pela dignidade como criação, somente por isso. Como pecador, não merece o amor, não é digno de amor, mas o Senhor nos ordena a amá-lo como nosso semelhante. E então o Senhor Jesus, mais uma vez, chama a atenção para o coração. Por quê? Porque é fácil amar quem nos ama, é fácil amar quem é bom conosco, não é fácil amar aqueles que nos odeiam e aqueles que nos perseguem. E aí, o que não é fácil, nós temos que agora reconhecer: o Senhor está me ordenando uma coisa que eu não consigo fazer. Como é que eu vou fazer isso? E aí ele mais uma vez nos lembra: é por isso que você precisa de um Redentor. É por isso que você precisa de um Redentor. Sem um Redentor, você não é capaz de obedecer à lei de Deus.
mesmo com o Redentor, nós somos capazes de obedecê-la de modo muito falho. Nós não somos capazes de obedecê-la do modo como ela é exigida, porque a Bíblia diz que se nós quebrarmos um só dos menores que sejam, nós quebramos toda a lei. Então nós quebramos toda a lei de Deus todos os dias e várias vezes. Se nós não confiarmos no Redentor, nós estamos perdidos. Se nós não confiarmos no Redentor e nos apegarmos à lei, quisermos só interpretar a lei e aplicá-la para as nossas vidas, só pelo significado frio, cru dela, nós vamos nos tornar hipócritas, piores do que os fariseus daquele tempo, os escribas e fariseus daquele tempo. O que Jesus quer dizer então é: a lei é para todos. A lei antiga, ela é condenação, ela é anúncio de sentença contra o ímpio, mas ela é regra de vida para o salvo. E ainda que o salvo não consiga obedecê-la, que ele encontra no seu coração a fraqueza ao obedecê-la, ele deve entender que ela deve ser cumprida, e que ela é cumprida cabalmente somente pela fé em Cristo, porque é Cristo, na verdade, é a justiça de Cristo que nos eleva a esse patamar de superiores à justiça dos escribas e fariseus, de perfeitos como o perfeito é o nosso Pai Celeste. Quem de nós aqui pode dizer que a nossa justiça é superior do que a justiça daqueles homens? Eu disse que na última vez que tinha um ditado popular que dizia: se existem dois homens que podem ser salvos, um deles é um fariseu, o outro é um escriba. Era um ditado, é corrente naquela época. Porque o fariseu, o escriba interpretava, era conhecido por interpretar bem a lei, e o fariseu era conhecido por aplicar bem a lei. Então, se havia alguém justo diante dos olhos da sociedade, era o escriba e o fariseu. E aí Jesus diz: se a vossa justiça não for em muito superior, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não têm direito ao meu reino. Somente pela justiça de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele é a justiça excelente. E a fé nele somente é que nos faz, é que nos torna herdeiros do reino. 48, versículo 48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nenhum de nós se enquadra neste padrão. O único modo de ser perfeito como é perfeito o Pai Celeste é pela fé em Cristo Jesus, é mediante Cristo Jesus, porque Ele é o Filho perfeito. Ele é o Filho perfeito. Então, mais uma vez nós somos relembrados de que nós precisamos de um Redentor. E mesmo a lei, que parece muitas vezes ser tão fria e dura, na verdade é um chamado gracioso para nos relembrar que nós precisamos de um Redentor. Nós não esqueçamos disso jamais. Que a nossa oração seja a oração do salmista em Salmo 119, 119, versículo 149. Vivifica-nos pelos teus mandamentos. Vivifica-nos pela tua lei. O Senhor nos vivifica. Nós nos apeguemos à graça do Senhor e vivamos de acordo com o espírito da lei que foi dada no livro de Deus. Amém? Que o Senhor seja gracioso para todos. Alguma pergunta, alguma colocação antes de encerrarmos? Se não, vamos orar e suplicar a graça do Senhor sobre nossas vidas. Deus bondoso, Senhor de nossas vidas, nosso supremo legislador e também sábio intérprete da verdade do Senhor. Pedimos que pelo Teu Espírito o Senhor nos conduza ao arrependimento e à vida. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, a aplicar corretamente a verdade do Senhor aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, guiados pelo Teu Santo Espírito,
observando a tua santa lei, compreender, ó Deus, a nossa necessidade de um redentor, que jamais nós queiramos por nós mesmos guardar a tua lei, mas que nós a obedeçamos mediante a graça do Senhor, mediante o poder do Espírito, mediante essa nova disposição que o Senhor nos deu, que o Senhor nos colocou, este novo homem criado segundo Deus, para a obediência da justiça, para as obras de justiça, Pai. Seja com teu povo, ó Deus, fortalecendo-nos em graça. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Que o Senhor seja com teu povo, ó Pai, e ajude-nos a viver para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e te rogamos essas bênçãos. Amém.